Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. A função morfológica da palavra destacada é: nós temos o seguinte segmento. O hotel onde ficamos era 5 estrelas. O termo destacado é onde. Primeiro ponto, estamos falando de função morfológica. Quando nós falamos de função morfológica, nós falamos das classes de palavras, que são 10, né? Quais são elas? Primeiro, eu falarei das classes de palavras variáveis, que admitem flexão em gênero e número. Elas são artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Agora, há também as classes de palavras invariáveis, que não admitem flexão de gênero e número. São a preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Essas são as 10 classes de palavras da língua portuguesa. E englobam o quê? A classificação morfológica. Agora, se está sendo questionado ou perguntado a classificação morfológica, quaisquer alternativas que contenham um outro tipo de classificação já podem ser eliminadas, né? Podemos eliminar aí a letra A, né? A adjunta adverbial é uma classificação de cunho sintático. Lembrando que na sintaxe nós temos termos específicos. Nós temos o sujeito, o predicado, o adjunto adnominal, o aposto, o vocativo, entre outros. Então a letra A já está eliminada, por quê? Porque é uma classificação diferente da classificação morfológica. Agora, analisando a palavra em si, onde é uma palavra um tanto problemática. Por quê? 3 são as possíveis classificações em relação à morfologia da palavra onde. Eu vou explicitar as 3 para nós chegarmos a um consenso e resolvermos a questão, né? Em primeiro ponto, o onde ele pode ser um advérbio interrogativo. E quando isso ocorre? Quando nós temos no período uma interrogação direta ou indireta. Uma interrogação é o quê? É um questionamento, uma dúvida. Quando ela é feita de forma direta, ela é intermediada por um sinal de pontuação, o ponto de interrogação. Agora, a interrogação indireta também ocorre. E o que ela é? Ela é justamente uma interrogação não intermediada por esse sinal de pontuação. Ocorre um ponto final, mas você tem a ideia implícita de um questionamento, de uma pergunta ou de uma dúvida. Agora, analisando no contexto, o hotel onde ficamos era 5 estrelas. Há algum questionamento direto ou indireto? Indireto, certamente não há, né? Direto também, porque nós não temos o sinal de pontuação, não temos o ponto de interrogação. Então, essa classificação já está eliminada. Agora, para ratificar essa classificação, quando há uma interrogação direta ou indireta, ou uma dúvida relativa a isso, nós podemos fazer a substituição do onde por em que lugar. Se essa substituição for feita e houver coerência, coesão e sentido, nós podemos classificar o onde como um advérbio interrogativo. Então, se fizermos a substituição por em que lugar e a substituição ficar correta, nós já temos essa classificação. Não ocorre no contexto, mas é um dos métodos de identificação. Essa é a primeira classificação. Agora, como segunda classificação, nós temos um outro tipo de advérbio. Nós temos o advérbio de lugar. E como nós podemos saber quando onde é advérbio de lugar? Muito simples. Quando nós pudermos substituir o onde por qualquer outro advérbio de lugar, como aqui, ali, acolá, lá, nós temos a sua classificação como o quê? Como um advérbio de lugar. Assim como a primeira classificação de advérbio interrogativo, na segunda nós podemos fazer uma outra substituição. Se nós colocarmos no lugar em que e a substituição ficar correta, nós temos a classificação do onde como o quê? Como um advérbio de lugar. Revisando os conceitos, quando onde é um advérbio interrogativo, nós podemos substituir por em que lugar. Quando ele é um advérbio de lugar, nós substituímos por no lugar em que. Essas duas substituições são possíveis para ratificar essa classificação. Se nós colocarmos isso no contexto, não funciona, né? Não faz muito sentido. Então, nenhuma dessas duas classificações são corretas. Agora resta a terceira e última classificação, que é uma classificação bem restrita. Por quê? A última classificação, que também é a resposta da questão, é de pronome relativo. Mas quando onde funciona como pronome relativo? Muito simples. Funciona num período composto por subordinação, em que o onde retoma um termo da oração principal
E esse termo da oração principal deve, obrigatoriamente, denotar o quê? Um espaço físico, um espaço tangível. E vamos analisar isso no contexto para ficar mais claro, que com a explicação assim fica bem difícil de entender. Vamos lá. Há um período composto por subordinação? Assim, qual a oração principal? O hotel era 5 estrelas. É a oração que tem a base de significação do período. E qual a oração subordinada? Onde ficamos? Certo. Então nós temos duas orações. Nós temos a oração principal, o hotel era 5 estrelas, e nós temos onde ficamos, que é a oração subordinada adjetiva. Ela não detém vírgulas, então ela é classificada como restritiva. Lembrando que a explicativa tem um sinal de pontuação, que podem ser vírgulas ou travessões, e a restritiva não contém nenhum sinal de pontuação. Agora, onde ele está retomando um local físico? Está. O hotel não é um local físico? É sim, o hotel pode estar localizado em qualquer lugar, mas é um local tangível, né? Agora, o hotel onde ficamos? Ficamos em algum lugar. Ficamos no hotel. Esse onde, na sintaxe, exerceria a função de adjunta adverbial de lugar. E veja que a questão foi bem maldosa, que na letra A tem essa opção, adjunta adverbial. Mas foi perguntado o quê? A função morfológica. Então, a função morfológica é de pronome relativo. Agora analisemos. Quais são as 3 possíveis classificações? Advérbio interrogativo, advérbio de lugar e pronome relativo. Quando acontece o advérbio interrogativo? Quando nós podemos fazer a substituição por em que lugar e houver uma interrogação direta ou indireta. Segunda classificação, advérbio de lugar. Quando isso ocorre? Quando nós podemos fazer a substituição por no lugar em que ou por qualquer outro advérbio de lugar, né? Essa é a segunda classificação. Por fim, a terceira, que é o gabarito da questão, temos o onde como pronome relativo. E quando ele ocorre? Ocorre quando nós temos um período composto por subordinação, onde o onde está dentro da oração subordinada adjetiva e ele retoma um termo da oração principal que indica um local físico, né? Um local tangível. Então, nós já temos o gabarito da questão, né? Gabarito da questão em concurso é o quê? Letra B, pronome relativo. Cuidado com essa classificação morfológica e sintática. Muitas questões colocam a função sintática, a função morfológica, elas colocam opções para confundir o candidato. Então, você não pode errar uma questão que contém uma trivialidade, né? Você pode errar por qualquer outro motivo. Agora, errar por confundir os termos não dá, né? Tem que prestar atenção na hora da prova. Gabarito letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.